Vamos dar continuidade agora à nossa aula, indo para o nosso segundo bloco, o bloco chamado partes da estrutura, certo? Nessa etapa, nessa parte da aula, a gente vai conhecer quais são as estruturas, os elementos que compõem a estrutura, na verdade. Eu já mencionei, alguns anteriormente no primeiro bloco, falando, das vigas, sapatas, enfim, lajes, mas a gente vai entender mais a fundo o que é cada uma dessas partes. Temos aqui ao lado, essa estrutura, esse projeto, uma modelagem tridimensional de uma estrutura de concreto armado de uma edificação. Note que aqui temos 3 níveis. Um nível provavelmente térreo, um primeiro pavimento e a cobertura, certo? Nessa estrutura aqui, a gente vai identificar cada um dos elementos. Então, vamos por partes. Primeiro, temos que essas placas aqui, que seria, vamos supor, o piso ou a cobertura, são as lajes. As lajes são esses elementos planos. Mas não vamos nos preocupar com isso agora, que a gente vai ver com mais detalhe o que é cada um. Vamos só identificá-las aqui na estrutura. Esses elementos aqui, contornando, que são barras, vamos olhar isso aqui que é melhor para visualizar. Essas barras aqui, horizontais, elas são as vigas. Pode olhar aqui ao longo de toda a estrutura, a gente tem esses elementos. E na vertical, essas barras na vertical, são os pilares. Além disso, temos também as sapatas, que são esses elementos aqui de maior dimensão na base dessa edificação, na base dessa estrutura. Então, temos aqui lajes, temos vigas, temos pilares e sapatas. Sapatas, na verdade, eu poderia chamar aqui de fundação, porque sapata é um tipo de fundação. A gente vai ver isso com mais detalhe mais à frente. Vamos olhar com mais detalhe agora as partes que estão aí internamente a essas estruturas, a esses elementos estruturais. Vamos olhar, vamos dar um zoom aqui nessa imagem. Imagine aqui que temos nesse cantinho aqui, vamos olhar aqui esse canto e aplicar um zoom. Temos aqui o pilar, sendo esse elemento vertical. Temos uma viga, outra viga e um pedacinho da laje, seria essa parte aqui. Então, vamos ver o que é que está aí dentro de cada um desses elementos estruturais. Deixa eu apagar. Pronto, vamos lá. Vamos por partes. Vamos aqui para a viga. Na viga, ela vai ser composta por barras longitudinais, longitudinais que também são verticais, ou seja, no mesmo alinhamento da própria viga. Tem os ganchos, na verdade, tem os estribos, que são essas armaduras que vão contornar aqui essas barras longitudinais. Elas servem tanto para fazer essa união e essa amarração das barras longitudinais, como também elas vão ter aí sua função estrutural, mas a gente vê com mais detalhe mais à frente, que são os estribos. E os estribos, para fazer a amarração, precisa do gancho, que é como se fosse o nozinho que é dado numa barra longitudinal. E a seção de concreto, certo? Já as vigas, vai ter também barras longitudinais, porém, tanto barras inferiores quanto superiores. Note que nessa viga aqui temos 3 barrazinhas longitudinais na parte inferior e 2 na parte superior. Também vai conter aí o estribo e o gancho e a seção de concreto. Já a laje, ela é feita, uma laje convencional, uma laje maciça, e a gente vai ver isso com mais detalhe mais à frente. Ela é armada com uma malha de ferro, ou seja, tem barras tanto na vertical, tanto nesse sentido, quanto nesse sentido. Então, se a gente olhar para dentro dessa estrutura, vai ter aí essa combinação de concreto e aço, o que garante aí tanto, como a gente recapitulou, como a gente já falou,
a resistência à compressão e à tração. Cada um aí desses elementos sendo responsáveis por um desses esforços. Vamos começar aqui a ver com mais detalhe cada um dessas partes da estrutura, começando pelas lajes. A laje nada mais é do que um elemento plano, bidimensional, cuja sua função principal é servir de piso ou cobertura nas construções, né? E ela se destina a quê? Qual é a sua destinação das lajes? Ela é destinada a receber as ações verticais aqui aplicadas, né, na estrutura. Então, sua destinação é receber as ações verticais, né? Como, por exemplo, quais são as ações verticais que podem aí estar sendo empregadas dentro de uma laje, em cima de uma laje? Elas podem estar recebendo carregamento linear proveniente de paredes. Então, paredes descarregam sua carga sobre as lajes. Pode estar recebendo um carregamento pontual proveniente de pilares que, porventura, possam vir a estar descarregando nas lajes. Além disso, carregamento de pessoas e móveis. E também os mais variados tipos de carga, né, que podem existir em função também da finalidade arquitetônica. Né? Vai depender de qual é o uso daquela edificação, né? E também do espaço físico que a laje faz parte. Seja uma fábrica, por exemplo, uma fábrica vai estar recebendo esforços de carregamento de máquinas e assim sucessivamente. Vai depender muito da finalidade da edificação. Mas basicamente são essas as ações verticais que podem estar se descarregando aí nas lajes. Então a função principal é servir de piso ou cobertura e é destinada a receber ações verticais, preponderantemente verticais. As lajes, elas ainda são classificadas de algumas formas. Existem os tipos de lajes. Existe o tipo convencional ou maciça, como essa aqui. O tipo convencional ou maciça basicamente tem, durante toda a sua seção da laje, ela é preenchida por concreto e dentro dela também as barras de aço. Então, a tipo convencional é basicamente o nome, como o próprio nome já diz, maciça, porque em todo ao longo da sua seção é preenchido por concreto. Essa é o tipo de laje mais usual, ela tem uma boa resistência, né? Ela garante uma boa resistência aos esforços de compressão e tração, porém ela tem as suas limitações, ela não consegue vencer grandes vãos na estrutura, ou seja, se eu tiver um prédio com um pilar e outro assim a uma distância, por exemplo, um vão sem pilares de 10 metros, né, a laje maciça talvez aí já não vai ser a mais ideal, aí vai ser preciso utilizar outros tipos de laje e outros métodos construtivos, certo? Então, mas ela é um bom sistema estrutural, né, e garante também aí, principalmente para prédios com a finalidade residencial, ela garante uma boa acústica, ou seja, um bom isolamento acústico nos ambientes. É uma das vantagens aí da laje convencional maciça. Outro tipo, né, de laje é a laje nervurada. As lajes nervuradas, por definição aí, oriunda da NBR 6118, como a gente já viu na primeira aula, né, que é a NBR que vai reger aí a nossa disciplina. De acordo com essa NBR, as lajes nervuradas elas são as lajes moldadas no local, né, ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração para momentos positivos está localizada nas nervuras, entre as quais pode ser colocado material inerte. Vixe Maria, falou inglês aqui. O que isso quer dizer? Vamos lá por partes. A laje nervurada, como a gente pode olhar aqui nessa imagem, elas são lajes que têm nervuras, ou seja, entre as nervuras está localizado, pode ser colocado, na verdade, um material inerte. Seria, no caso, essas formas. Então, nas nervuras é que vão estar resistindo aos momentos positivos, ou seja, aos esforços aqui de tração, né? E entre essas nervuras pode ser colocado algum material, algum outro tipo de preenchimento,
como a gente vai ver mais à frente. Então, entre essas cubetazinhas, né, é onde vai estar aí, ó, olhando aqui de baixo, essa laje, olhando como se estivesse olhando assim de baixo, você vê essa imagem, nesse corte aqui. Tem essas nervuras. Então, parte dessa seção é preenchida com concreto, parte é vazada. Por isso que a gente chama aqui de laje nervurada. Ela é diferente da laje maciça, como a gente já falou, que onde tem a sua seção toda preenchida por concreto. Então, esse tipo de laje, ela pode ser moldada no local, ou seja, com a colocação dessas cubetas, né, que são essas estruturas aqui, né, esses moldes de plástico. Elas são moldadas no local ou podem ser pré-fabricadas, né? Aí aqui diz cuja zona de tração para momentos positivos está localizada nas nervuras. Basicamente aqui, simplificando essa frase, quer dizer que essas nervuras que vão estar sendo responsáveis por resistir aos esforços de tração, né, que eu já falei anteriormente, porque é nelas que vão estar também as barras de aço. Então, as barras de aço elas passam justamente nessas zonas aqui, entre essas cubetas, onde vai ser moldada aqui essas nervuras. Então, onde tem as barras de aço é que vai ser responsável pela resistência à tração. Eu trouxe aqui essa imagem para representar aqui na prática a montagem de uma laje nervurada. Veja que aqui são as cubetas. Essas cubetas elas são posicionadas nesse assoalho de madeira, certo? E aí o concreto ele vai ser jogado aqui, vai ser despejado aqui em cima, né, dessas cubetas, onde entre elas vai estar sendo preenchida de concreto e aço. Note, é porque nessa imagem nem deu para ver. Mas entre essas cubetas, né, essas passagens, vão ter os aços. Ela vai ser preenchida por concreto, onde tem essas cubetas, esses moldes, vai ficar vazado. Essas lajes, essas nervuradas, elas têm sido vastamente empregadas em todo o Brasil. E o motivo é que elas conseguem vencer grandes vãos com uma considerável economia de material quando comparado às lajes maciças. Lembra que eu falei que as lajes maciças elas não conseguem vencer grandes vãos e quando consegue precisa ter uma espessura muito elevada para resistir. Então imagina aqui sendo 2 pilares e aqui a laje maciça. Para ela vencer grandes vãos precisaria de uma espessura muito elevada e como ela tem a sua seção toda preenchida por concreto, significa que vai ter um consumo muito elevado de material. E aí essas lajes nervuradas surgem como uma solução, né, como uma alternativa viável para essa economia de material e para garantir também, né, vencer maiores vãos na estrutura. Tendo aqui outra imagem mostrando aqui essa laje depois de concretada e tirada os seus moldes. Como é que fica embaixo? A visualização por baixo é essa aqui, né? Tem todos esses furinhos. Esse tipo de laje ele tem sido muito empregado principalmente em edifícios com finalidade comercial e não residencial. Por quê? Primeiro, a espessura das lajes, ela acaba... Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem. A espessura dessas lajes, a espessura total, né, considerando essa capazinha de concreto e as nervuras, a sua espessura total, ela acaba sendo muito elevada e pode estar diminuindo, reduzindo a altura útil, né, dos pavimentos. Por isso que ela é mais utilizada em edifícios comerciais. Outro ponto também é que elas não têm um bom isolamento acústico em comparação com as lajes maciças. Então, imagina você estar morando aí num prédio residencial com esse tipo de laje. Não que não seja possível, é possível sim, mas precisaria aí ter forros com maior espessura. Isso garantiria, não, perdão. Isso faria com que houvesse maior consumo, talvez aí de gesso, ou seja, qual for o material empregado para o forro. Então, precisaria ter um forro mais espesso para poder garantir melhor o isolamento acústico, né, na passagem de um pavimento para o outro. Ainda na parte de lajes, temos agora as lajes tipo treliçada. A laje tipo treliçada é também um tipo de laje nervurada. Por quê?
Porque ela vai ter uma seção que vai ser parte preenchida por concreto, tendo essas nervuras, e a outra parte ela vai ser preenchida aí por outro material, que não seja o concreto, certo? E vai ter também uma capa de concreto. E ela é chamada treliçada porque ela é montada, né, as suas nervuras, elas são montadas com essas treliças espaciais. E essas treliças espaciais aqui, elas são montadas com aço e são as partes que são resistentes à atração, ou seja, essas nervuras montadas a partir aí dessas vigotas, que a gente chama aí de vigota treliçada. Essas lajes, elas vêm ganhando maior espaço na aplicação, né, principalmente em construções residenciais de pequeno porte e até mesmo em edifícios de baixa altura, né, principalmente devido ao seu bom comportamento estrutural e facilidade de execução, uma vez que essas vigotas muitas vezes já são compradas prontas, né, existem as empresas que são responsáveis por fazer a fabricação dessas vigotas e você já recebe lá na obra o material já, essa vigota já montada, você apenas faz a montagem, né, a colocação no local onde vai ser concretado aí a sua laje. Então isso tem uma fácil execução, ela é de fácil execução e garante aí um bom funcionamento estrutural, além de economizar bastante material do concreto, em detrimento aí, por exemplo, da laje maciça. Além disso, essa tipo treliçada, ela pode estar o seu preenchimento pode ser, né, entre essas vigotas, né, entre essas nervuras, pode estar sendo preenchido tanto com isopor quanto com esse material cerâmico, né? Então, esse material ele vai ter aí um valor de mercado inferior ao do concreto, fazendo com que essa laje acabe se tornando, né, mais econômica e mais economicamente viável, principalmente para pequenas residências, para pequenas edificações residenciais.